No vasto campo da medicina, uma das áreas mais antigas e importantes da história da ciência, os avanços e novos descobrimentos nunca cessam. No entanto, há certos casos que deixam os médicos simplesmente atordoados com tamanha raridade. Há diversos exemplos de doenças mas muito estranhas. Síndromes que ocorrem em uma de 1 milhão de pessoas e todo tipo de transtorno, tanto físicos como psicológicos, que parecem ter saído da mais extravagante ficção científica. Vamos apresentar aqui um completíssimo e interessante compilado de algumas delas. Será que você conhece alguma destas 30 doenças terrivelmente estranhas? 1. Síndrome da cabeça explosiva. Esta doença rara, descoberta em 1988, provoca intenso desconforto na cabeça do paciente. Conforme registros, o doente escuta um som extremamente poderoso, algo com um ritmo pop, assegurando que ele vem de dentro de sua própria cabeça. No entanto, os pacientes também mencionaram que o evento não lhes causa nenhuma dor. Após o episódio, que às vezes pode ocorrer várias vezes ao dia, o paciente tem um ritmo cardíaco elevado e um profundo sentimento de ansiedade, medo e desamparo. 2. Síndrome de Alice no País das Maravilhas. Este é um grave transtorno neurológico que causa uma profunda perturbação da percepção e falhas no funcionamento normal dos sentidos do paciente, principalmente a visão. A doença faz com que o paciente veja os objetos de maneira completamente diferente do que eles realmente são, enxergando-os com dimensões muito maiores ou muito menores que as originais, com cores e formas completamente irreais, lembrando algumas passagens do conto de Lewis Carroll, Alice no País das Maravilhas. Essa doença não é causada por problemas nos sentidos e nem nos órgãos, mas sim por falhas no cérebro e na capacidade de interpretar estímulos sensoriais. 3. Síndrome da mão alheia. É uma doença neurológica muito rara, que provoca movimentos na mão que o indivíduo não pode controlar. Isso significa que a pessoa que sofre desse distúrbio pode pegar ou movimentar objetos inconscientemente. Atualmente, não existe nenhuma cura para a síndrome. 4. Síndrome de Cotard. O doente passa a acreditar que já morreu há muitos anos, chegando a pensar que é um cadáver ambulante e que todos que estão à sua volta também estão mortos. Em casos extremos da doença, os pacientes chegam a contar que sentem a sua carne apodrecendo e vermes te devorando. Na fase final da doença, o paciente deixa até mesmo parar de dormir e sua ilusão começa a se tornar realidade. 5. Síndrome do Homem-Lobo. Conhecida como hipertricose, essa síndrome causa o crescimento de cabelo sobre quase todo o corpo. Há 2 tipos conhecidos de hipertricose: a generalizada, que cobre todo o corpo, e a localizada, que cobre uma área específica. Não há outra cura senão a depilação constante, e ela costuma causar dificuldades para socializar. 6. Síndrome de Parry-Romberg. Nesse transtorno, a pele e os tecidos moles da metade do rosto começam a se contrair, o que resulta em uma aparência assimétrica. Ainda não existe cura para essa estranha síndrome. 7. Síndrome de Capgras. Depois de sofrer alguma desilusão, seja ela amorosa ou familiar, a pessoa começa a acreditar que eles foram substituídos ou sequestrados por um farsante. Os sintomas dessa doença acabam se voltando para a própria vítima. Ao se olhar no espelho, ela acaba vendo a imagem de um impostor. É uma grande neurose que costuma atingir pessoas acima dos 40 anos, e suas causas infelizmente ainda são um mistério para os estudiosos. Em graus avançados, a vítima começa a achar que até os objetos como cama, cadeira, armários e livros foram substituídos por réplicas. 8. Cegueira emocional. A famosa expressão cego de emoção existe na prática, e pode acontecer com qualquer um de nós. Essa doença foi descoberta há pouco tempo por pesquisadores da Universidade de Yale, nos Estados Unidos. Depois que a vítima olha para um conteúdo que contém imagens fortes, principalmente pornográfico, a maioria delas acabam perdendo a visão por alguns segundos. Até o momento, nenhum especialista conseguiu explicar o porquê dessa reação. Essa doença deu origem para que algumas propagandas com conteúdo sexual fossem proibidas em metrôs e grandes rodovias.
9. Síndrome de Rayleigh. Você já se imaginou nunca mais sentir dor? Cuidado com o que você pede, até pode ser interessante se imaginar, mas os portadores dessa doença não sentem dor, mas isso para eles é um grande problema. Eles estão sujeitos a sofrer acidentes e não receber nenhum aviso do dano nos tecidos do corpo, como queimaduras e cortes. Essa doença é uma das maiores causas de mutilação no gene CAP do cromossomo 9. A maioria das pessoas que têm essa síndrome tende a morrer jovem, até mesmo antes dos 30, por causa dos ferimentos. 10. Síndrome da redução genital. Essa doença deixa o paciente com a certeza que seus órgãos genitais estão desaparecendo. Também conhecido como coro, a maioria dos casos diagnosticados foi em países da África e Ásia, e em alguns casos a doença parece ser contagiosa. Um acontecimento estranho envolvendo essa doença foi em 1967, em Singapura, quando o serviço de saúde local registrou centenas de homens que afirmavam que seu pênis estava sumindo. Aqui no Brasil foi diagnosticado um único caso dessa doença. Convencido que seu órgão genital estava sumindo, ele tentou se matar desferindo 2 facadas em seu abdômen. 11. Maldição de Ondina. O nome esquisito corresponde a Ondina, ninfa das águas na mitologia grega pagã europeia. Essa doença é muito confusa, faz com que suas vítimas percam totalmente o controle da respiração. Ele tem que lembrar de respirar ou morrerá sufocado. Ela foi descoberta há 30 anos, e já foi diagnosticada em cerca de 400 pacientes no mundo todo. Estudiosos do Hospital Enfants Malades, de Paris, considera-se que a doença esteja associada com um gene chamado TOX2B. O nervoso central esquece de respirar durante o sono, e com isso o doente precisa dormir com um ventilador no rosto para evitar ficar sem ar. 12. Síndrome do sotaque estrangeiro. Após o paciente sofrer uma batida ou alguma lesão no cérebro, a vítima começa a falar com sotaque italiano ou francês ou espanhol. O idioma pode ser variado, e a vítima pode desconhecer o novo idioma. Pesquisadores falam que não é efetivamente estrangeira, só dá a impressão disso. Cientistas da Universidade de Oxford, na Inglaterra, entendem que o sintoma é formado por um trauma em áreas do cérebro responsáveis pela fala, causando mudanças na comunicação, na pronúncia, e em outras partes que envolvem nossa fala. Um caso recente da doença foi diagnosticada na britânica Linda Walker. Após sofrer um infarto, ela acordou falando com sotaque jamaicano. 13. Síndrome da mão estranha. A síndrome em questão faz com que as mãos do paciente pareçam ganhar vida própria. Costuma atingir especialmente em pacientes com alguma lesão no cérebro ou mesmo que passaram por cirurgia na região. O difícil é que o paciente não se concentra na mão boba, até que parece acontecer algo de errado. A mão é capaz de abrir botões, entre muitas coisas que podem colocar o paciente em situações embaraçosas, dando algumas tarefas para a vítima realizar, como segurar um objeto, mas os efeitos podem ser diminuídos. 14. Fibrodisplasia ossificante progressiva ou síndrome do homem de pedra. A FOP é o resultado de uma mutação genética rara, uma doença progressiva na qual todo o corpo produz tecido ósseo. Ossos começam a crescer em músculos, tendões e outros tecidos do corpo, formando uma espécie de segundo esqueleto. É uma doença hereditária autossômica dominante, popularmente conhecida como síndrome do homem de pedra. Ainda hoje, a FOP é um mistério para a medicina. O que se sabe é que essa condição afeta cerca de 3.300 pessoas em todo o mundo. 15. Síndrome de Stendhal. Este peculiar transtorno psicossomático, também conhecido como síndrome de Florência ou síndrome do viajante, ocorre quando o sujeito está frente a uma obra de arte. Os sintomas se manifestam de forma psicossomática quando o sujeito vê a obra, sobretudo quando se trata de uma obra muito bonita ou quando várias obras estão reunidas em um único lugar. Isso provoca no portador da síndrome tonturas graves, confusão, ansiedade, aumento da frequência cardíaca, tremores, palpitações, depressão e até alucinações. 16. Glossodínia ou síndrome da ardência bucal.
Os pacientes que sofrem de glossodínia, uma doença cuja verdadeira origem ainda é desconhecida pela ciência, dizem sofrer de um intenso ardor e queimação na língua, que persiste por um longo período de tempo. Há inúmeros casos em todo o mundo, no entanto, nenhuma análise encontrou anomalias na língua de qualquer um dos pacientes. Ainda hoje, esta doença é um mistério. 17. Síndrome trimetilaminúria ou odor de peixe. Extravagante e desagradável. A síndrome de trimetilaminúria é um distúrbio metabólico raro, que causa uma falha na produção de enzima flavin monooxigenasa 3, FMO3, resultando em um cheiro muito forte de peixe expelido pela respiração, urina e transpiração. Ainda não existe cura ou tratamento para esta doença. 18. Síncope do riso, ou desmaiar de rir. Esta singular síncope é uma forma muito rara de síncope situacional, o desmaio. Aqueles que sofrem deste mal, acabam desmaiando quando dão muita risada. Embora saiba-se muito pouco sobre ela, há diversos registros de pacientes com essa síncope e acredita-se que sua origem seja fisiopatológica. 19. Síndrome do marido aposentado. A síndrome do aposentado ou do marido aposentado foi oficialmente reconhecida em 1991 no Japão. É uma doença psicossomática, intimamente relacionada ao estresse e depressão, em que uma mulher mostra gradualmente sinais de doença física e sintomas depressivos quando o marido se aproxima da aposentadoria ou é afastado do trabalho. Estima-se que até 60% da população feminina e idosa do Japão sofra dessa crise. 20. Disgeusia. O termo disgeusia não é considerado apropriado para esta condição, mas ainda é utilizado para se referir a um número de sintomas anormais que alteram o sabor de tudo o que é ingerido pelo paciente. A disgeusia provoca uma mudança na percepção do sabor dos alimentos e bebidas, transformando uma comida considerada deliciosa em algo completamente repugnante. Ainda pouco se sabe sobre suas causas, mas elas são frequentemente associadas a doenças neurológicas. 21. O delírio do show de Truman. Claramente o delírio recebeu esse nome em homenagem ao filme estrelado por Jim Carrey, cujo personagem é protagonista de um grande reality show sem saber. Mas, voltando ao delírio, as pessoas que sofrem deste mal estão convencidas de que são estrelas de um reality show imaginário 24 horas por dia. A síndrome é um estranho caso de delírio persecutório e de grandeza. 22. Afásia. A afásia é um transtorno neurológico que afeta principalmente a fala. Os indivíduos que sofrem do transtorno comunicam-se por meio de uma linguagem completamente simplificada. Em alguns casos, o transtorno pode aprofundar-se e chegar ao ponto em que a fala se torna incompreensível. O paciente constrói frases completamente irrealistas. 23. Discronometria. Pessoas com discronometria sofrem de uma percepção distorcida de tempo. Elas não são capazes de calcular com precisão a quantidade de tempo que se passou. Essa condição ocorre quando o cerebelo está danificado e perde parte de sua funcionalidade. 24. Convulsões de Mary Hart. Mary Hart foi uma celebridade da televisão norte-americana que protagonizou um evento muito curioso. Segundo um artigo publicado em 1991, na prestigiada revista médica New England Journal of Medicine, a voz de Mary Hart em uma das transmissões de seu antigo programa Entertainment Tonight teria provocado convulsões em uma mulher epilética. De acordo com o que os médicos sugeriram, após ouvirem o volume e tom de voz exato da apresentadora naquela noite, os ataques de epilepsia foram causados por uma determinada frequência. 25. Síndrome de Rapunzel. A síndrome de Rapunzel é o resultado de um curioso transtorno psicológico compulsivo de tricofagia, ou seja, o ato de comer o próprio cabelo de forma compulsiva. A síndrome provoca um complexo quadro intestinal, composto por dor, tensão abdominal, perda de apetite, náuseas, vômitos, perda de peso, sangramento e perfuração intestinal. A doença recebe esse nome por conta da longa cabeleira da protagonista de um dos contos dos irmãos Grimm, a famosa Rapunzel. 26. Síndrome da mão alienígena. Trata-se de uma condição médica bastante perturbadora.
Também conhecida como síndrome do Dr. Strangelove, a doença faz com que uma das mãos do paciente adquira o que podemos chamar de personalidade própria. Ela age independente da vontade do sujeito. O transtorno é neurológico e, embora a descrição da doença não soe muito lógica, os sintomas coincidem entre os pacientes. Em casos extremos, a mão acaba representando o perigo ao paciente, provocando autoflagelação. Foi comprovado que essa condição está diretamente ligada a danos cerebrais resultantes de choques, aneurismas ou tumores. 27. Urticária aquagênica ou alergia à água. Todos nós sabemos que a água é essencial para a vida, mas você já imaginou ser alérgico a ela? Foi descoberta recentemente uma reação alérgica do corpo em contato com a água. O mal se caracteriza pelo aparecimento de manchas, inchaços vermelhos e pele esbranquiçada, causando coceira intensa e ardor quando o paciente tem contato direto com a água. Além disso, curiosamente, essa doença rara ocorre quase que exclusivamente em mulheres, aparecendo na puberdade. 28. Síndrome de Proteus. É uma doença genética que deforma os ossos e tecidos por todo o corpo, levando ao crescimento anormal da pele e a uma formação esquelética atípica. O caso mais conhecido é a história do chamado Homem-Elefante, que virou até filme do cineasta David Lynch. Antes acreditava-se que ele sofria de neurofibromatose tipo I, mas a suspeita foi desmentida. A síndrome de Proteus provoca má formação e crescimento excessivo da pele e dos órgãos e desenvolve-se depois de uma mutação no gene AKT1. 1 milhão de pessoas sofrem da síndrome. 29. Imunodeficiência combinada grave. Mais conhecida como síndrome do garoto da bolha, o caso mais popular foi o de David Vetter, que viveu 13 anos dentro de uma bolha de plástico com filtros de ar, sistemas para eliminar patógenos, pois a doença faz com que o sistema imunológico da criança seja igual a zero. Esta doença genética rara deixa o organismo completamente vulnerável, até o fato de respirar pode representar um risco mortal. A condição é uma combinação de muitas mutações e defeitos genéticos. 30. Síndrome de Paris. A síndrome de Paris se desenvolve em turistas que visitam a capital francesa. Trata-se de um transtorno psicológico momentâneo que afeta quase que unicamente os turistas japoneses. A crise ocorre quando as atrações da cidade não coincidem com as expectativas do visitante, que apresenta quadros depressivos, muita ansiedade e vários sintomas de problemas psiquiátricos, como desilusão aguda, ideias paranoicas e a crença de que são vítimas de maus tratos e agressão por parte dos moradores da cidade. Em casos extremos, os turistas sofrem de alucinações.